Graça e paz, boa tarde. Aqui é a Thalita Martins, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Ontem finalmente terminamos o capítulo 16, um capítulo extenso. Hoje eu vou iniciar o 17, que continua abordando o tema sobre disciplina com os filhos. E é um capítulo também um pouco extenso, mas a gente vai ler com calma, tá bom? E qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvidas, amém? O título do capítulo 17, o primeiro é assim: outras pessoas disciplinam os nossos filhos. Os pais não são as únicas pessoas que disciplinam os filhos. Muitas pessoas fora do círculo familiar também ajudam na disciplina. Talvez você já tenha se perguntado como encarar esses fatores externos sobre os quais não tenho controle. Vamos pensar por alguns momentos em alguma das pessoas que tem a ver com a disciplina do seu filho. Naturalmente, em primeiro lugar na lista estão você e seu marido. A Bíblia nos diz que o marido é o primeiro disciplinador do lar. E isto deveria sê-lo. Nem sempre ele é. E caso não seja, o seu papel é um só: orar por ele. Não o critique, não guarde ressentimento e não se zangue com ele por não estar cumprindo o seu papel. Comece apenas a orar. Verá que ele começará a mudar quando você começar a orar. Deus vai operar na vida do seu marido conforme a sua promessa em 1 Coríntios 11:3. Muitas mulheres me perguntam: bem, qual é então a minha tarefa no lar e o que se refere à disciplina dos meus filhos? Deus deu às mulheres uma tremenda tarefa e uma tremenda oportunidade com os filhos. Estamos geralmente com eles mais do que qualquer outra pessoa. E Deus nos deu então a maravilhosa responsabilidade de ensiná-los. Provérbios 6:20 diz: meu filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O pai deve ser o comandante, por assim dizer, e a mãe deve ensinar os filhos. O versículo 23 dá a continuação a esse pensamento, e ele torna um pouco mais claro. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Em outras palavras, o pai é quem decide como as coisas devem funcionar em uma casa, conversando com você a fim de chegarem juntos a um acordo. Você, então, é quem executa os planos, por assim dizer, na vida dos filhos. Abaixo de Deus é você o mestre em sua casa. Esta é uma tremenda responsabilidade. Gosto muito da ideia da lâmpada. Naqueles dias, a lâmpada não passava de um recipiente com um pavio no centro. Para mim, o óleo e o pavio são o marido e a luz é a esposa. As mães são geralmente a luz do lar. Deus sabia disso e penso que foi essa a razão porque nos deu essa ilustração. Você já notou que quando consegue controlar tudo ao levantar-se de manhã, as coisas correm bem o dia todo? Mas se você sai da cama no último minuto, sentindo-se perturbada e de mau humor, e as crianças levantaram antes, estão fazendo desordem, o dia fica quase perdido, não é mesmo? É preciso usar algum tempo extra para ser uma verdadeira luz em casa. Significa levantar-se mais cedo. Naturalmente, fazer o devocional de manhã é um excelente modo de começar o dia. Sabe que será ótimo para você, psicologicamente, levantar-se antes da família, tomar um banho, arrumar o rosto e o cabelo, ficando preparada para o que der e vier. Você descobrirá que assim vai se sentir disposta para enfrentar as situações inesperadas. Quando se prepara, o dia todo se arrasta em confusão. A sua luz se apaga. Mantenha a sua luz brilhando para o Senhor. Se não quiser fazer isso por mais ninguém, faça-o por Ele, porque Ele lhe pediu. Eu acredito que 95 a 98% do que os filhos aprendem em casa é através de ensinamentos ocultos.
aprendem observando o que você faz, vendo as suas reações e atitudes. Se estiverem acostumados a ter luz em casa, jamais aceitarão as trevas. Creio firmemente que as crianças que viram trevas todo o tempo no lar são as que pensam ser o único caminho em direção às trevas. Então, mantenha sua luz brilhando e os filhos ficarão tão acostumados com ela que não quererão andar nas trevas. Quando as tentações chegarem, haverá neles a força necessária para ajudá-los a vencer. Você quer fazer com que os seus filhos atravessem os anos da adolescência sem problemas comuns a essa idade em nossos dias? Se agir segundo o plano de Deus, vai descobrir que esses anos passarão sem perceber e você se verá dizendo: veja, não tive tantos problemas como as outras pessoas. É isso mesmo, você foi a luz em seu lar e Deus operou através da sua vida. Vale a pena tentar porque funciona. Se estiver mesmo disposta a fazer as coisas ao modo de Deus, as recompensas serão incalculáveis. Ele mostra o caminho com tanta clareza e simplicidade. Em Efésios 5:8 afirma: Pois outrora erais trevas, é que aqui a versão é diferente. Porém agora sois a luz do mundo, andai como filhos da luz. Coloque essa passagem em algum lugar do seu quarto para que possa vê-la sempre e lembrar-se dela. Eu sou a luz do meu lar. Tu me deste essa maravilhosa responsabilidade. Permite agora que a minha luz brilhe, Pai, para que os meus filhos possam ver as minhas boas obras. A quem eles irão glorificar? Ao Pai Celestial. É isso que vai acontecer na vida dos seus filhos. Os avós têm um papel na disciplina dos filhos. Toda criança nasce geralmente com 2 pares de avós. Às vezes, os avós são um verdadeiro problema no lar, a não ser que tenhamos em mente o propósito de Deus para eles. Em Deuteronômio 4:9, lemos: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração e da tua mente todos os dias da tua vida, e o farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Muitas vezes afastamos os filhos de 4 grandes professores. Algumas mães me disseram: Shirley, você não conhece os pais do meu marido. Ou, Shirley, você não conhece os meus pais. Eles não são cristãos. E eu continuo afirmando: não prive os seus filhos das coisas de Deus, que Deus pode ensinar-lhes mesmo através desses avós não cristãos. Deus faz uso algumas vezes de algo negativo para ensinar algo positivo. Algumas jovens mães me disseram que tinham tido um avô alcoólatra e ele lhes deu uma vacina tão boa contra o álcool que elas nunca pensariam em tocá-lo. Veja bem, algumas vezes temos medo que os filhos aprendam coisas erradas dos avós e procuramos afastá-los. Mas Deus nos deu essas 4 pessoas porque Ele quer que os filhos aprendam certas lições que não poderiam aprender de qualquer outra maneira. Não os prive dos avós. Se você tem alguma coisa contra o pai ou a mãe do seu marido, comece a orar imediatamente a fim de que Deus faça desaparecer esse sentimento, para que os seus filhos possam ter no lar uma experiência completa. Você não sabe o que Deus vai ensinar a seus filhos através dos avós. Deixe que eles ensinem. Algumas vezes o melhor mestre contra alguma coisa é a pessoa que está envolvida nela. Lembro-me de ter pensado se deveria deixar as minhas filhas visitarem uma vizinha nossa, porque ela estava presa a um problema desagradável. Todavia, ela costumava dizer às crianças: olhe, não vai ficar viciada como eu, é terrível. E elas vinham para casa e diziam: sabe o que ela falou? E eu pensava que era muito melhor que aprendessem isso de uma pessoa como aquela.
Eu realmente sentia que aquela mulher tinha uma influência positiva em minhas filhas. Deus fez uso de um exemplo negativo para ensinar uma verdade positiva. Eu vou parar por aqui. Amanhã nós continuamos a leitura, falando ainda sobre disciplina. Amém? Que Deus abençoe.